Olá, um pequeno vídeo resumindo aquilo que os documentos do magistério falam, ensinam sobre este grande tema do nosso curso de moral sexual e do matrimônio, a paternidade e a maternidade responsável. Primeiro, é importante lembrar, que no Antigo Testamento a responsabilidade pela geração da criança era do pai e da mãe. A primeira infância, quem cuidava era a mãe. Mas a partir do uso da razão, o pai se tornava responsável pela educação do filho. A filha continuava sendo educada pela mãe. Então havia aqui uma distinção de funções. A geração era comum aos dois, porém a educação, a mãe cuidava na primeira infância e a partir daí o pai assumia a responsabilidade da educação do filho. E se fosse primogênito, com uma força ainda maior, porque o primogênito ele tinha uma responsabilidade bem maior dentro da família, de continuar a posteridade, de dar perpetuidade ao nome da família, sobretudo ao nome do pai. Agora, a mãe cuidava da educação da filha em todo o processo. Na sociedade helênica, o modelo é mais ou menos o mesmo. Na primeira infância, a mãe cuida, depois o pai entra, ele participa mais, sobretudo para introduzir o filho na arte da guerra, na questão do nacionalismo, na defesa da pátria, no senso de justiça, de responsabilidade, para poder participar da democracia grega, para ser um participante do governo da polis, para exercer a política, para viver bem a cidadania. No cristianismo, nós vamos ver uma suavização desse modelo patriarcal, porque tanto o pai quanto a mãe são responsáveis. Isso já aparece na forma como os evangelhos falam da missão do pai e da mãe. José e Maria, eles assumiram juntos o cuidado do recém-nascido, assumiram juntos a educação do filho. A palavra diz, o Evangelho de Lucas, depois daquela cena onde Jesus se desvia do contato com o pai e a mãe, porque já estava com 12 anos, e com 12 anos tanto podia andar com os homens quanto as mulheres. E na cultura judaica, homens e mulheres não caminhavam juntos nas ruas. Então, depois de 3 dias de caminhada, percebem que Jesus não estava na comitiva. Então, que voltaram procurando Jesus, e depois de 3 dias o encontraram no templo, discutindo, conversando com os doutores. E diz que a partir daí ele volta para casa e era obediente ao seu pai e à sua mãe. Então, o modelo ele é suavizado. Lembro também nas cartas paulinas, no Corpus Paulino, sobretudo lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 me parece, quando vai falar da vida do casal, da vida da família, no final diz que o filho deve obedecer em tudo aos seus pais. E que os pais devem ter o cuidado para não sobrecarregar demais os filhos, para que esses não se desanimem. Então, o poder ele é compartilhado, mas mantém-se ainda o modelo patriarcal de família. No período patrístico, nós vamos ver de uma forma muito especial essa reflexão em Agostinho. Em Agostinho nós vamos ver uma função muito grande
por parte da mãe, né? Mônica é quem cuida da educação. Então a referência materna ela se torna muito forte para Agostinho. E nós vamos ver aí, né, uma mudança interessante, né, que acontece no mundo latino, né? Então entra aí Itália, Espanha, Portugal e nós bebemos também dessa fonte, que é um papel muito forte da mãe, né? O modelo familiar italiano é um modelo matriarcal, né? Na lei é patriarcal, mas na prática é matriarcal. A mãe ela exerce uma função muito forte na educação dos filhos. Talvez seja por isso que o Papa Pio XI, quando escreveu, né, a Casti Connubii, essa primeira encíclica sobre a família, sobre o casamento, ele vai falar, né, do pai como a cabeça da família e a mãe como o coração. Porque a ela cabe o cuidado, né, e a educação dos filhos. Com o tempo nós vamos ver, né, que esse modelo patriarcal, com uma grande influência da mãe na educação dos filhos, ele permanece por muito tempo, né, por muito tempo mesmo, por séculos, né? Se torna oficial, podemos assim dizer, né? Nos documentos do magistério, no catecismo romano, né? Esse documento escrito, né? Logo depois do Concílio de Trento, visando construir a identidade católica, né? Para não se perder diante da ameaça protestante. Então, o catecismo romano ele vem hierarquizar os papéis, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel dos filhos, né? E a lei magna, né, da vida em família nesse período é a obediência. É a obediência. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo, né? Até no que se refere à escolha do marido ou da esposa. Os pais participam desse processo, né? E vamos ver também, né, uma forte deferência à figura da mãe, né, sobretudo no que se refere à vida interna da família. Então, uma grande influência da mãe também no cuidado, na educação dos filhos. Depois, na Mater et Magis, depois, né, na encíclica do Papa Pio XI, né, já citada, né, ela vem hierarquizar também os papéis, só que suaviza um pouco, né? Então, a Casti Connubii, o Papa Paulo VI, o Papa Pio XI, ele vai dizer, né, que o pai ele é a cabeça, mas a mãe é o coração. Se ao pai cabe o governo da família, à mãe cabe o cuidado. Tanto o cuidado com os filhos, quanto o cuidado com o marido, né? Então, no que se refere à paternidade responsável, continua, de uma certa forma, aquilo que o Catecismo Romano já havia ensinado. O novo vai entrar com o Concílio Vaticano II. Aqui nós vamos ver não mais o pátrio poder, mas vamos ver um poder compartilhado entre pai, mãe, pais e filhos, né? Irmãos, todos são responsáveis pelo bem da família. No que se refere à paternidade responsável, à maternidade responsável, esse tema importante, né, da moral familiar após o Concílio Vaticano II, devemos guardar de uma forma muito especial o número 50 da Gaudium et Spes. Número 50 que vai apresentar, né, o casal, marido e esposa, papai e mamãe, como sendo os grandes responsáveis pela paternidade responsável. São eles os protagonistas, né? Comparando com uma peça teatral, são eles os artistas principais. Eles é quem vão tomar a decisão, né, de gerar uma criança, né? A decisão precisa ser deles, e precisa pensar, precisa planejar, precisa ser fruto de uma decisão consciente, né? São eles que irão
dar o nome, são eles os primeiros responsáveis pelo cuidado e pela educação a ser dada àquele filho, àquela filha que foi gerado pelos dois. Então, o Concílio Vaticano II não vai dizer, né, que o casal deva abrir a torneira, desculpa a expressão, e deixar a natureza providenciar, né, um número de filhos, né, para o casal. Não, o filho tem que ser planejado. Família precisa ser planejada. Né? Paternidade e maternidade responsável. Que o casal tenha aqueles filhos, ou aquele filho, aqueles filhos, né, e filhas que ele julga poder amar, acolher, poder educar, poder proteger, poder cuidar. Isso é fundamental. Tá? É fundamental lembrar isso. Então, a missão do pai e da mãe, ela é fundamental nesse sentido. Eles são os artistas principais, são os protagonistas da missão da paternidade, da maternidade responsável. No entanto, o número 50 da Gaudium et Spes vem lembrar, né, que o poder e a autoridade deles não é absoluto, né, que eles devem ser dóceis àquilo que a Sagrada Escritura ensina, que a lei divina ensina, e nesse sentido também demonstrar docilidade àquilo que o magistério, como intérpretes da lei natural, apresenta. Docilidade, não obediência cega, mas docilidade. Então, paternidade e maternidade responsável. Tivemos também outros documentos que falaram sobre a paternidade responsável. De uma forma muito especial, temos que lembrar aqui, primeiro, a Humanae Vitae, essa encíclica escrita pelo Papa Paulo VI, né? Ele vai, no número 10, falar sobre a paternidade responsável em comunhão com esse número 50 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Também o Papa João Paulo II falará sobre o tema na Familiares Consórcio, números 28 a 35. Desses 3 documentos, nós podemos levantar aqui, né, alguns princípios importantes, né, para pensar a paternidade e a maternidade responsável. Primeiro, o casal, antes de ter o filho, antes de ter a filha, né, deve pensar no bem-estar físico, psicológico, emocional dos esposos. Não parece o mais indicado gerar um filho, uma filha, quando a saúde da mãe, a saúde do pai estão seriamente comprometidas. Isso é importante, porque o filho, a filha, dentro do conceito de paternidade responsável, precisa ser amado, cuidado, protegido, educado. E é importante que os pais, né, tenham condições físicas para poderem assumir esta missão. Um outro princípio importante é a estabilidade do lar. Então, se existe perigo de separação do casal, não é sinal de responsabilidade querer um filho para solucionar o problema. Às vezes até acontece de melhorar, né? Mas muitas vezes a estratégia dá resultados negativos, gerando novos problemas à situação. Porque o filho que nasce, a filha que nasce, necessita, tem direito, né, de ser amado, cuidado, acompanhado, tem direito, né, de chamar um homem de papai, uma mulher de mamãe e de receber o necessário carinho, cuidado e amor. Então, a estabilidade do lar é um outro elemento fundamental. Terceiro, condições da casa, a situação econômica do casal, a idade dos pais, é outro elemento importante a ser considerado, né? Porque o filho precisa, né, de uma necessária infraestrutura para poder viver, né? Para poder realmente crescer com estabilidade. E aqui chamaria atenção para a questão da idade dos pais, né? Porque há uma tendência na sociedade atual de o casal ir adiando, né, a geração do filho. Vai colocando outras
outras prioridades no casamento, né? É o carro, é a troca do carro, é a casa, é um curso de pós-graduação, e vai colocando outras prioridades, e de repente, quando a natureza já, né, já está, né, no final, porque a idade, a mulher ela tem, né, a idade fértil limitada, né? Os óvulos serão liberados, né, até os 35, no máximo 40 anos, logo vem a menopausa e termina, né, a fase procriativa da mulher. Então, essa questão da idade dos pais é importante ser considerada, né, porque o filho precisa ser acompanhado em todas as etapas da sua vida, né, e, além disso, há alguns perigos, né, para a geração da criança, né, perigos de malformação do feto e outras questões que precisam ser consideradas. O quarto princípio que os documentos do magistério vão chamar a atenção é a questão do bem dos filhos já nascidos, que precisa ser considerado, né? Será que os filhos que já nasceram, né, os cuidados com os filhos que já nasceram, proporcionarão ao pai ainda, à mãe ainda, né, o cuidado, a responsabilidade para com uma nova vida que nasce, né? Então é algo que precisa ser pensado. Um sexto princípio: não deve ser o nascimento da criança estratégia para apressar um casamento ou para manter a pessoa amada ao lado. Também acontece muito isso, né? Às vezes é solução, né, para um namoro que vai prolongando-se por muitos anos, mas às vezes também não dá certo, né? Então não deve ser o nascimento da criança estratégia para apressar um casamento, para manter a pessoa amada ao lado. Um filho nem sempre consegue manter um casamento, às vezes até por um tempo, né? Então é preciso que o casamento tenha uma motivação maior, né, do que o nascimento e o necessário cuidado com uma criança. Outro elemento a ser considerado, o bem do filho que poderia nascer. Os esposos precisam examinar se existe perigo fundamentado da geração, né, de uma criança com graves malformações ou deficiências que possam comprometer negativamente o seu futuro. Devem também, dentro das previsões humanas normais, se estão em condições de oferecer ao filho, à filha, um clima aceitavelmente humano para o seu desenvolvimento, contando com os serviços que podem esperar da sociedade. Ainda é preciso considerar a situação geral da sociedade, né? A superpopulação, o baixo índice demográfico, recursos disponíveis, possibilidades reais, né, de uma vida digna. Por exemplo, o momento atual, momento de pandemia, né, da Covid-19. O Ministério da Saúde está orientando as mulheres que, se possível, adiem, né, a gravidez, porque é um período perigoso para se gerar uma criança, né? Então é preciso considerar também a situação geral da sociedade. Então, os esposos, examinando as razões para regular a sua fecundidade, não devem limitar-se ao ambiente familiar. Precisam levar em conta também a situação geral da sociedade, para que suas decisões sejam menos unilaterais, né? E que o filho não seja um peso, mas seja, né, uma bênção, né? Seja sempre uma bênção para o casal, uma graça, conforme o Papa Francisco menciona. Por outro lado, convém notar que o princípio de paternidade e maternidade responsável não pode ser entendido como um cálculo frio, que elimina o amor nas relações do casal e diminui o desejo e o afeto para com os filhos esperados e já nascidos. Porque no que se refere à geração, né, dos filhos, nem sempre os métodos usados para regular os nascimentos têm uma eficácia 100%. Costuma haver também surpresas, né? E é importante que a surpresa seja agradável.
paternidade e maternidade responsável não é, então, um cálculo frio, né, para se pensar a família, né? E o documento ainda, né, da Gaudium et Spes, né, e os outros documentos, tanto a Humanae Vitae quanto a Familiaris Consortio, vem lembrar também, né, que pode-se pensar na paternidade responsável como uma família numerosa, desde que seja a decisão do casal, desde que o casal tenha consciência de poder acolher, cuidar, amar, proteger, né, e educar uma família numerosa. Da minha parte, eu dou graças a Deus, né? Sou filho de uma família de 7 irmãos, e um pouco carente de colo, né? A gente fica, né? Mas tenho certeza, né, que somos frutos de um sonho compartilhado de meus pais. Então vamos refletir, vamos continuar refletindo sobre a paternidade responsável, né, depois refletindo também sobre o processo de geração de uma criança, né, refletindo depois também sobre os métodos que existem, tanto naturais quanto artificiais, para a alimentação da família, né, pensando a partir da ética cristã. Continue o estudo sobre a paternidade responsável. Um abraço carinhoso.